Boas-vindas, habitantes do abismo. Como estão vocês? Tudo bom contigo nessa noite? Eu estou aqui com a minha querida amiga Nicole. Como está você hoje, Nicole? Estamos bem no momento, nesse pequeno minuto estamos bem. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. E, bom, estamos aí de volta, né? Estamos aí de volta. Cronologicamente, isso faz muito mais sentido quando a gente está gravando aqui, porque estamos gravando isso após um hiato de um mês e pouquinho aí de não termos episódios. A culpa é minha, desculpe. Você já vai ter pedido desculpa no episódio anterior. Eu tenho que fazer isso também? Sim. Nesse momento já vai ter saído o episódio anterior, qual você está se desculpando pelo hiato. O hiato já terá sido rompido. Espero que não tenha outro hiato no meio desse hiato, depois do hiato. Não vai ter. Não, mas eu vou explicar aqui agora. Não vou meter minha voz cortada no outro episódio. No episódio o pessoal vai surgir a dúvida e agora vem a resposta. Ok. Entendeu? Criando suspense. Exatamente. Por nada, do nada. Ok. É assim que é feito o charme, entendeu? Ele precisa de um swing, precisa de uma pergunta, uma resposta ali, precisa de um questionamento do que está acontecendo, cuja resposta é basicamente faculdade, gente. Eu voltei para faculdade esse ano por conta da pandemia e da greve que teve nas federais. O calendário estava atrasado, então meu semestre terminou semana passada. Eu estava na loucura de fim de semestre, então estava difícil de conseguir parar para editar o podcast. Mas voltamos, estamos aqui com um episódio novo. Para quem está acompanhando a gente no Instagram, viu a tirinha que a gente postou, que eu ilustrei como estava o estado mental e prático do garoto durante esse semestre. Então, pra quem não tá seguindo, segue lá, a gente tentar postar mais umas tirinhas lá. Exatamente, a gente tem planos aí. Não existem planos. Existem planos. Existem planos. Planos existem. Existem retas que formam planos e que só formam espaços. Vocês não estão nem ligados. Enquanto isso, estamos bidimensionais por enquanto, mas exatamente, os planos são só planos. Nossa, piada ruim de ex-físicos. Ex-quase físicos. Ela não é ruim. Essa questão de bom ou ruim depende do referencial. Humor. Meu Deus. Você está ouvindo Conversa com o Abismo. Boas-vindas ao fundo do poço. Mas então, minha querida, agora que fizemos que eu fiz a minha culpa aqui, e que eu fiz a minha explicação, vamos ao episódio de hoje. Sobre o que vamos conversar hoje? O tema de hoje é provavelmente um assunto inicial que vai dar pano pra manga, e falando na construção de pauta, a gente chegou à conclusão de que provavelmente vai ter muitos mais episódios tangenciando o mesmo tema base, que é basicamente esse estado de hiperindividualismo que meio que todo mundo tá fadado a sentir e a exercer em algum nível na sociedade de hoje. E a gente sempre tem umas conversas sobre isso, e a gente tem muito o que pensar, o que falar, o que especular sobre o assunto, e aluga triplexes aí na nossa cabeça. Acho que todo mundo deve estar percebendo por aí o quanto que a gente se sente cada vez mais solitário, e a gente sempre está vendo dados e pesquisas falando o quanto as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias, o quanto as pessoas alegam ter cada vez menos amigos e viver isolados, e os núcleos familiares estão cada vez menores, e até os apartamentos que a gente vive, casas estão cada vez menores, e as pessoas vivendo cada vez mais sozinhas. Então é um fenômeno crescente a gente se sentir cada vez mais isolado. É inegável quanto as redes sociais nos últimos anos ajudaram nesse processo e o quanto elas afetaram. Então, falar um pouco sobre isso. A gente tem muito pra falar sobre isso, na verdade, né? Se fosse só um pouco, estaria ótimo. De fato. Algumas coisas, na verdade, inspiraram a gente a começar essa conversa. O que direcionou no final a conversa foi um vídeo que a Ani tinha compartilhado comigo esses dias no Instagram, que é de um repórter. Você lembra o nome dele?
Não? É um repórter cujo nome estará citado por uma voz posta por Deus na pós-produção do episódio. Michel Alcoforado. E você pode ouvir um trechinho aí específico sobre mais ou menos o que deu a ideia pra gente. Então, a gente está tendo cada vez mais que ficar em casa por conta da tormenta climática que a gente está vivendo, e os apartamentos estão cada vez menores, sem ter espaço para a gente. Eu trago essa pauta aqui hoje por conta de uma pesquisa que acabou de sair, mostrando que uma comparação entre o tamanho dos apartamentos 10 anos atrás com os apartamentos de agora. E olha que interessante, quando a gente pensa nos lançamentos de 1 quarto, eles caíram em termos de metragem, quando a gente leva em consideração a metragem, algo em torno de 40%. Há 10 anos atrás, um apartamento de 1 quarto, ele tinha em média 46 metros quadrados. E quando a gente olha para os lançamentos de agora, um apartamento de 1 quarto tem 27,5 metros quadrados. A gente perdeu muito espaço. Tem outros lançamentos mais absurdos na cidade de São Paulo. Já saiu o lançamento de 17 metros quadrados, de 12 metros quadrados, no modelo estúdio. Mas esse é um retrato claro da diminuição das unidades à venda nas grandes cidades brasileiras. E por que chama atenção aqui? Porque a gente está diante de uma contradição. E que contradição é essa? Cada vez mais, a gente, como reflexo do ciclo pandêmico que vivemos em 2020 e 2021, a gente fica mais tempo em casa, então levamos parte da nossa vida que a gente fazia na rua para dentro de casa. Isso impactou a venda de aparelhos para fazer exercício físico dentro de casa. Então, a Netshoes, que é uma dessas empresas aí que vende esses aparelhos de exercício, tem um dado interessante que só cresce a venda de halteres, de pezinhos, de tapetinho para yoga, ou um monte de coisa que a gente aceitava fazer no estúdio, na academia. Aquela bicicleta que você compra que vira cabide. A esteira também, é o cabide mais caro da humanidade. E não tem espaço para colocar isso. Mas acho que tem um outro aspecto importante também, que é uma contradição que está dada, que é do crescimento do individualismo. Cada vez mais, a gente está acreditando que vale a pena fazer aquilo que a gente quer e treinando nossos filhos para serem eles mesmos, conquistarem o próprio espaço, ter a própria vontade, só que dentro da casa não é possível ter isso, porque os apartamentos estão cada vez menores e a coabitação vem se transformando num grande conflito. Fica muito difícil a gente unir duas rotinas dentro do mesmo espaço, porque cada um, né, a gente, diferente dos modelos familiares de antigamente, que todo mundo seguia mais ou menos o mesmo ritmo, todo mundo almoçava na mesma hora, tomava café na mesma hora, jantava na mesma hora, e a família tinha a rotina da família, a gente observa hoje cada um querendo seguir o seu ritmo, em lugares cada vez menores. Isso é foco de conflito. É foco de conflito porque um fulano quer tomar o café 1 hora, o outro quer almoçar outra, o outro quer jantar outra. Cada um quer manter o seu ritmo dentro da própria casa. Em lugares menores, esse é um desafio maior ainda. Mas olha que interessante, a diminuição dos apartamentos estão diretamente relacionados a diversos modelos de família. Os apartamentos de 3 quartos, há 10 anos atrás, eles geravam em torno de 180 metros, segundo uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo meses atrás. E mostravam que hoje um apartamento de 3 quartos no centro expandido de São Paulo, que é um lugar com metro quadrado valorizado, tem em torno de 80 metros. Então, as famílias estão aí com o mesmo tamanho, né, ou mesmo diminuindo o número de filhos, mas o desafio é que os quartinhos estão cada vez menores, as salas estão cada vez menores, as cozinhas estão cada vez menores, para dar conta dessa dinâmica familiar cada vez mais individualizada. Fernando, para te devolver, acho que tem um aspecto importante que a gente não pode esquecer, que a casa é muito mais do que um lugar só para você dormir e acordar ou se proteger das intempéries do tempo de São Paulo. A casa ela é um espaço moral, é onde a gente se inventa, é onde a gente dá conta de dar contorno para a nossa própria subjetividade. E a gente, inclusive, reproduz os padrões que estão postos pela sociedade. Não é por acaso que a gente tem o quarto do casal, o quarto do menino, o quarto da menina, o banheiro, a suíte ou a sala como um espaço comum. Isso é um reflexo da maneira como nós, enquanto sociedade, pensamos a vida e reproduzimos ou inventamos a gente mesmo. Então, essa coisa dessa diminuição incessante do lugar onde a gente vive, sobretudo nas famílias de classe média, que no passado podiam, né, investir em moradias mais adequadas para os seus contextos,
vai cobrar um preço de todos nós. E a gente vai ter que pagar com a própria saúde mental e com um conflito intrafamiliar também, porque espaço menor, com gente diferente, a chance de sair faísca é enorme. E além disso, um podcast que também foi a querida Nicole que compartilhou comigo, introduzindo, pelo menos a mim, talvez esse seja um conceito que já alguns de vocês já conheçam, a ideia de tecnofeudalismo como um princípio sócio... Acho que o jeito mais fácil, quando eu tento explicar isso para as pessoas, e já falando aqui desde o começo, não somos autoridade no assunto, não temos pesquisa ou aprofundamento suficiente no assunto para tá trazendo isso de uma forma informativa, mais uma discussão entre o que a gente tem aqui de bagagem e em cima disso, enfim. Mas quando eu penso nisso na minha cabeça, é meio que você pega o capitalismo, aí você imagina qual seria, se ele fosse um Pokémon, qual seria a evolução do mal dele. Aí temos o tecnofeudalismo aí. É isso. É algo que não tá, solidificado ainda, mas é uma evolução que tá passando. E é meio que o que a gente tem aqui não é capitalismo, mas é um rolê a mais. E a partir disso, eu indico fortemente que procurem sobre o tema, que é melhor do que a gente tentar explicar. Justamente, de novo, a gente fala isso em praticamente todo episódio, né? Praticamente todo, deveria ser, pelo menos, para reforçar, para vocês nunca se esquecerem, falar que a gente não tá avisando. Não é a ideia ser um podcast informativo. Quando for para ser, a gente vai falar, assim, que a gente vai ficar muito orgulhoso, vai ficar mó falando, assim, todo empolgado, que não, isso aqui a gente pesquisou, hein, ó, segundo a pesquisa tal, vai citar na BNT, eu não sei nem como é que tem forma a BNT de citar em podcast, não sei, a gente vai descobrir. Eu acho que a BNT é meio ultrapassada pra isso. Não sei, a gente vai descobrir, porque a gente vai ter pesquisado. Tá bom, ok. Entendeu? A gente vai ter pesquisado. Enfim. Mas além desse conceito, conceitualmente... Não, conceito não. Além dessa contextualização do que é mais ou menos o tecnofeudalismo, só para servir de embasamento para algumas coisas que a gente vai conversar tanto nesse episódio quanto nos próximos, é a noção de que a diferença do capitalismo para o tecnofeudalismo é que o capitalismo ele ainda tinha um lastro físico muito forte. O capitalista é a pessoa ali que vai ter o meio de produção, ele tem uma estrutura física para aquilo. Hoje em dia, as empresas mais bem avaliadas do mundo, principalmente da área de tecnologia, são empresas que não possuem nada. O Uber não possui nenhum das coisas cujo ele oferece o serviço. O iFood não produz comida nenhuma. Nenhuma dessas empresas que tem uma avaliação muito grande, elas possuem coisas. Do que você começou a falar, eu tava não, tá errado, mas aí você chegou no... deu certo. Ah, tá, você tava com uma cara confusa, de aonde você quer chegar com esse ponto? Eu comecei a me questionar onde eu quero que eu chegue nesse ponto e eu não lembro mais esse ponto que eu quero chegar. Desculpa! É que eu tava muito confusa mesmo. Mas além delas simplesmente estarem tendo essa transição de impacto produção e de valor de mercado e mudando muito o que a gente considera como valor e mudando completamente nossa noção de dinheiro, essa transição também mudou muito a forma como a gente interage como sociedade. Grande parte dos espaços que a gente tinha físicos de interação passaram a ser digitais. A gente passou a ter uma conexão muito maior através de redes sociais do que através de espaços físicos que, através de várias propostas distintas, acabavam juntando pessoas. Hoje em dia isso acabou sendo minado aos poucos e não tem mais um clube direito que você frequenta com a sua família de fim de semana. Você não tem mais locais físicos que você frequenta
sempre. Tudo isso passou a ser digital. A proposta do digital de você se conectar mais fez com que a gente acabasse largando de mão o físico. Mas depois de agora 1,5 década, 2 décadas da gente estar cada vez mais imerso no digital, a gente está mais conectado? Eu diria que é engraçado as pessoas usarem o termo hiperconectado hoje em dia com essa ascensão da internet, quando na verdade parece que é justamente o contrário, assim. E essa é uma discussão muito complexa e que eu me pego me contrariando várias vezes, que eu tô tendo ela na minha própria cabeça, que é o quanto a gente vai ter grupos defendendo o quanto a conectividade na internet, o mundo globalizado e o quanto a facilidade, entre aspas, entre várias aspas, do acesso a essas plataformas fazem com que a gente tenha essa maior capacidade de criar comunidades é positivo. E do outro lado você vai ter pessoas questionando o quanto isso é real, o quanto realmente são conexões que fazem sentido, quanto são conexões de verdade, na epistemologia da palavra conexão, se a gente ainda consegue aplicar essa palavra nesse contexto. E aí a gente pode extrapolar isso para várias nuances sociais, não só no contexto interatividade comunicacional no geral, mas pensando em movimentos sociais, movimentos de resistência, criação artística na internet, assim, como a gente falou no começo, tem pano para manga nesse assunto, e aí a gente vai direcionar aqui para um desses lugares aqui nesse episódio. Oiê, vou interromper rapidinho o papo para pedir para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais, que no caso é só Instagram mesmo. O @ é Conversa com o Abismo, tudo junto mesmo. O link também tá lá na descrição do episódio, para quem quiser entrar. De vez em quando a gente posta umas tirinhas ilustradas e, spoiler, tem uns planos por aí para expandir para umas animaçõezinhas também. Então segue a gente lá para não perder quando rolar. Valeu! O ponto que a gente queria puxar para esse episódio, explicando a linha de raciocínio para ficar mais fácil para a gente e para vocês entenderem. Sumário do episódio. Mapa mental do episódio, assim. Vocês não sabem aqui, mas tem um puta mapa, assim, escrito, assim, com várias coisas puxadas. Então, desculpa aí se parecer meio desconexo. A gente tô fazendo esforço aqui. Tá difícil andar no meu quarto. Tem linhas vermelhas atravessando o quarto inteiro, com rabiscos na parede, colado com taxinhas, assim, e uns mapas. Se seu quarto fosse um mood board, seria exatamente isso. Mas, enfim... Se a gente pensar em movimentos de contracultura através do tempo, eles sempre foram intrinsecamente artísticos. Então, você pega exemplos, movimento punk, movimento gótico, eles sempre eram movimentos intrinsecamente artísticos que dependiam da criação artística para poder fazer as suas declarações políticas e, enfim, são movimentos que se você tirar a arte deles, fica meio raso, seria a palavra? São movimentos que não dá para você separar a expressão artística do rolê, porque meio que um cernes disso é isso. E aí eu tava pensando sobre isso e extrapolei para não só movimentos de contracultura, mas a expressão, e aí pode ser expressão artística ou não, sendo a arte usada como ferramenta ou apenas expressão de grupos, de movimentos sociais, e aí não só movimentos de contracultura, e como que o impacto desse individualismo e desse meio digital acabou trazendo para essas expressões, para esses posicionamentos e essa comunicação de maneira geral desse tipo de movimento. E eu fui dar uma pesquisada sobre isso e tentando pensar nos pontos positivos e pontos negativos e o que esse hiperindividualismo e essa desconexão com o coletivo agregado a essa hiperconectividade, como isso impactou positiva e negativamente, se é que dá pra falar que teve impactos positivos, porque eu sou uma pessoa um pouco pessimista. Eu não sei se vocês perceberam isso ainda, sou um pouco pessimista. Então, uma das coisas que a gente pode trazer quando a gente pensa nesse mundo super conectado e as pessoas cada vez mais imersas no ambiente digital e deixando de ocupar esses espaços físicos, deixando de coexistir em locais, seja público ou privados,
maneira de socializar e acabando substituindo todo esse processo de socialização por essas redes sociais, etc., a gente pode começar todo esse rolê de senso de comunidade e o quanto a gente tem essa ilusão de que estamos cada vez mais conectados, mas na verdade cada vez mais a gente está se sentindo solitário e cada vez mais difícil é da gente solidificar e fortalecer comunidades através do digital. Existe quem diga que, na verdade, o digital chegou para ajudar nisso e que o fato da gente ter uma rede globalizada e o alcance ser maior e a gente poder formar comunidades intercontinentais e a gente poder se conectar com pessoas que nunca antes a gente conseguiria se conectar e formar essas redes digitais é um ponto muito positivo, mas até aí a gente também se pergunta o quão profundas são essas conexões, o quanto a gente pode de fato chamar isso de comunidade, o quanto na verdade a gente não está tendo uma ilusão de que a gente está criando comunidades digitais, mas será que a gente esqueceu o que de fato caracteriza comunidades? Esquecer talvez não seja a palavra, eu acho que a gente começou a brincar demais com os limiares dessa definição a ponto de o sentido original já não ter se perdido. Porque a partir do momento que as nossas interações comunitárias começam a acontecer só por meios digitais, elas também estão fadadas aos limites que esses meios digitais eles estão ofertando. Então, um WhatsApp, um Instagram, um TikTok da vida, todos eles vão ter uma forma de você comunicar. Você vai falar por vídeo, você vai falar por texto, você vai falar por mensagem, cada um com sua forma, mas tudo em como ele é estruturado acaba auxiliando ou direcionando como que a interação naquele meio vai acontecer. E isso não necessariamente vai fazer com que você, pessoa, você, Nicole, esteja interagindo com a outra pessoa que está ao contrário da tela. Vai ser a sua persona limitada a todas as limitações que aquela interface tem, interagindo com a persona dessa outra pessoa. Você só tem acesso às informações que aquele meio permite você de ter, e muitas nuances da comunicação elas acabam sendo perdidas. Desde linguagem corporal, dependendo da comunicação que você está fazendo, você não tem linguagem corporal com uma mensagem de zap. Os emojis são a tentativa de simulação disso, mas eles acabam virando uma comunicação por si. Meme em si acaba sendo uma tentativa de transposição de emoções e de coisas que normalmente seriam comunicadas através de expressões corporais ou de outras manifestações. Mas acaba sendo a transposição disso para o meio digital. E a forma como as redes sociais e os meios digitais elas acabam modificando as nossas interações, elas acabam sendo ampliadas pelo fato de que essas redes sociais elas são de corporações que visam lucro e que possuem um algoritmo que vai favorecer certos tipos de postagens, certos tipos de conteúdo que vão acabar polarizando algumas dessas bolhas, algumas dessas comunidades, e isso acaba criando um efeito cascata no mundo em que a gente vive, porque se as pessoas estão deixando de vivenciar coisas num ambiente físico, pessoalmente com as pessoas, e transpondo mais essas interações para meios digitais, a gente está perdendo locais de interação com pessoas, a gente está cada vez mais no digital. Só que o digital ele tem limitações de comunicação, e ele tem interesses por trás da comunicação das pessoas. É só questão de tempo, e a gente já passou por esse tempo, de que as pessoas que se entendem, têm uma facilidade maior de comunicação, acabem se encontrando e se aglomerando. E as redes sociais fazem com que esses
essas manifestações acabem ficando presas em pequenas bolhas, e a reação dessas bolhas ao ser expostas umas com as outras às vezes é muito problemática, né? Toda essa parte tecnológica acabou acelerando, eu não sei se causando ou acelerando seriam a melhor palavra, mas... Acho que intensificando talvez, né? Uma quebra no nosso senso de comunidade como um todo, desde nas menores das escalas até nas maiores, né? Sim, isso de se chamar rede social já é meio irônico, a princípio, porque não são locais para socialização, não são locais para incitar esse senso de comunidade e as pessoas criarem laços. A gente tende a se esquecer de que rede social tá aí para ser lucrativo, tá aí para o famoso ditado de se você não paga o seu produto, né? Todo mundo cansado de ouvir isso já. Mas é verdade, grandes corporações não estão fazendo redes sociais para um bem maior de todo mundo socializar e criar comunidades e o mundo ser feliz. Não, elas se beneficiam muito, inclusive, de incitar essas bolhas, de inflar cada vez mais essas bolhas. E sim, a gente acaba esquecendo às vezes de que o mundo não é a bolha que a gente vê na nossa rede social. Então, por mais de que seja sim uma coisa positiva a gente poder encontrar similares e se aglomerar em bolhas onde a gente se sente confortável, porque a gente sabe que muitas vezes isso é questão de sobrevivência mesmo para alguns grupos, também tem esse fenômeno de a gente tá tão imerso na nossa própria bolha que, às vezes, dependendo da bolha que você tá, quando você é exposta a outra, em vez de incitar a aceitação, acaba incitando um estranhamento muito mais agressivo, e a gente pode levar isso para assuntos de vespeiro muito maiores, enfim, incel, essas coisas assim, bem mais, que eu acho que a gente pode explorar isso em um episódio bem mais voltado para isso. Mas uma coisa que eu queria puxar dessa discussão é que a gente está falando de senso de comunidade, e quando a gente pensa em movimentos de contracultura, movimentos sociais, movimentos de minorias, por serem movimentos que precisam intrinsecamente acontecerem em comunidade, nada mais faz sentido do que eles terem sido sim afetados nessa nova dinâmica que a gente tem hoje em dia com as redes sociais. E por mais de que pessoas otimistas consigam enxergar isso como oportunidade para que o movimento cresça, oportunidade para que movimentos possam se beneficiar de ter cada vez mais pessoas dentro deles, trazendo suas próprias visões pessoais e trazendo nuances para o movimento e fazendo ele crescer e ficar mais diverso, mais colorido dentro do próprio movimento. E aí a gente tem N movimentos que a gente pode citar. E por mais de que isso pareça muito promissor, a gente enxerga dentro de movimentos, por exemplo, dentro da própria esquerda, esses nichos criando rixas entre si, essa descentralização, e o quanto fica difícil de ter uma articulação coesa e dessa articulação ser visível e expressiva, sabe? O quanto essa pulverização de comunicação acaba desarticulando movimentos. Então, mas a gente precisa também fazer um contraponto de que esses impactos das redes sociais nessas organizações das comunidades de contracultura e tudo mais, ao meu ver, de novo, nada do papo aqui é baseado realmente em pesquisas, isso em algum momento será feito, mas da minha consciência limitada nesse momento, o que eu penso é que acaba rolando muito mais em grandes centros urbanos ou em lugares onde você tem realmente uma manifestação física maior dessas contraculturas, desses grupos de pessoas. Em locais mais afastados, eu já acredito que o pouco contato que as redes sociais fornecem para as pessoas já é melhor do que nada. Esse senso de comunidade, mesmo que dissolvido, para muitas pessoas acaba sendo mais do que ela consegue ter presencialmente. Isso para muitas comunidades mais excluídas, comunidade LGBT, pensa numa pessoa trans
no interior de Roraima, sei lá, tipo, numa cidade de 5 quarteirões, sabe? Provavelmente ela não vai conseguir ter o suporte e a empatia das pessoas ao redor dela, tanto quanto alguém que ela achou no Reddit ou um grupo de alguém do YouTube, sei lá. Ao mesmo passo que a internet, para alguns tipos de manifestações das comunidades, onde se já tinha uma comunidade física estruturada, ela não ajudou na manutenção dessa comunidade como um todo, né? A gente falando, obviamente, sempre vão ter contra-exemplos, vão ter exceções e tudo mais. Mas como um todo, assim, essas grandes instituições que juntavam pessoas fisicamente foram definhando com o tempo. Mas num contexto macro, principalmente de conectar pessoas muito distantes, ela tem o seu valor. Mas sempre sem a gente esquecer de que tudo isso está sendo monetizado. E as interações entre esses grupos, elas também sofrem tensões externas. Tem posturas de certas bolhas que são limitadas em questão de alcance, ao ponto de que tem outras que deveriam ser, mas não são. É muito mais fácil você derrubar um post no Instagram porque tem um mamilo aparecendo do que porque você denunciou por discurso de ódio. Isso define que a plataforma, de certa forma, tem sim uma agenda moral que está seguindo e tem uma preferência no que vai ser transmitido de informação ali. Isso é só a ponta do iceberg. E aí, gente? Antes de continuar nosso episódio, queríamos fazer um pequeno anúncio. Nós finalmente abrimos um Apoia-se. Então, para quem tá curtindo o nosso conteúdo e quer dar uma forcinha pra gente, é só entrar em apoia.se/conversa com abismo, tudo junto. O link vai estar na descrição do episódio. Entra lá e dá uma conferida. Com um cafezinho por mês, tu já ajuda pacas. É isso, beijão e continua aproveitando o episódio. O problema de que o maior local de comunicação da internet, de que a internet tem sim seus interesses aí, as redes sociais. Então, é o que a gente quer dizer quando tanto se fala de é o algoritmo, porque o algoritmo, e aí parece que essa coisa robótica, mecanizada, que a rede social, tipo, sei lá, parece que sempre foi assim, que é um rolê divino que chegou e era isso. E, tipo, mano, a gente esquece que são pessoas por trás de criar esses algoritmos, e é uma corporação que tem suas pautas, e a maior delas é lucrar, seja em cima de ódio, seja em cima de qualquer outra emoção exacerbada que eles vão tentar incitar na gente. E é muito, muito triste ver que a gente precisa acabar acatando essas como principais meios de comunicação para poder emplacar esses movimentos, seja a galera que está em algum movimento de minoria, algum movimento social, ou como plataformas de repercussão de movimentos contra a cultura, enfim. Seja qual for o tipo, a gente precisa usar dessas plataformas para tentar emplacar o que a gente quer conquistar. E aí ter que encarar o quão difícil é por conta de estar lutando contra a maré, que é o dono da plataforma, e como é a própria dinâmica da plataforma. Então, uma das coisas mais difíceis é que, por mais que a gente tenha essa capacidade do discurso chegar a mais pessoas, ele chega a mais pessoas, o alcance é maior, mas a gente tá imerso num feed que, sei lá, a gente passa o quê? 2, 3 segundos de cada postagem até rolar o feed de novo. E aí, para essas ideias chegarem, mas ficarem nas pessoas, muito, muito mais difícil. E não só isso, mas quanto mais a gente vê movimentos sociais ganhando espaço nas redes, apesar das dificuldades, a gente vê o próprio sistema se apropriando de pautas. Então, cara,
post do mês do orgulho. Pessoas postando sobre por obrigação, empresas colocando o logozinho coloridinho. E uma coisa que era para a plataforma ser usada para poder emplacar uma causa tão importante quanto a LGBT, de repente, tipo, é uma coisa que as pessoas fazem por marketing, sabe? Então, próprias trends, então, a galera que acompanha parte de contracultura e aí, por exemplo, parte de moda punk, moda gótica, que um dia foi um movimento de contracultura muito, muito autêntico e revolucionário, hoje em dia você vê vários influencers disso comprando, sei lá, roupa gótica na Shein e, tipo, esquecendo as origens do movimento. E aí você vê como esse meio digital consegue deturpar as coisas e dificultar a comunicação de movimentos e no final das contas meio que parece nadar contra a maré, sabe? Estar lidando com comunicação hoje em dia parece estar lidando cada vez com mais artifícios marqueteiros e algorítmicos Isso vai para uns níveis assim, além só da treta entre grupos de contracultura e tudo mais. Porque esse exemplo da apropriação, por exemplo, de empresas com o mês do orgulho LGBT, a gente tá vendo agora com o Setembro Amarelo. Total. Que não é específico, um movimento específico de uma comunidade, mas é um negócio que teoricamente surgiu com uma medida de saúde pública e que foi corrompida, virou pauta. Só você vê em praticamente qualquer agência de publicidade aí, tá no calendário da galera fazer o post do Setembro Amarelo para fingir que a empresa se importa com a saúde mental das pessoas. Então, tipo, qual que é o próximo passo? Além da... Próximo, né? KKK. Além da cisão das pessoas umas com as outras, agora é a cisão da pessoa com ela mesma, entendeu? Você vai manipular o que ela sente em relação a ela mesma ali. E até isso agora tá sendo monetizado. Esse, inclusive, pode ser um tópico, assim, para... Anotando para próximos episódios futuros, assim. Inclusive, já vou mandar a bala, assim, que isso que a gente chama, sei lá, a caixinha de Skinner, assim, muito otimizada, tá ligado? Que é um bagulhinho, é o sonho do behaviorista, só que transformada num sonho molhado do capitalista. Então fiquem aí com esse teaser de tema. Ok. Infelizmente isso não é um videocast nesse momento, okay. Porque a expressão de confusão de Nicole foi excepcional. Eu acho que o papo já ficou um tamanho legal, já acho que já tá bom. De novo, essa é só uma introdução para esse tema. A introdução foi basicamente a gente jogando coisas na cara de vocês, assim. O que grudar, grudou. Se nada grudar, na próxima a gente tenta de novo. A gente pega a cara do chão, assim, na lambidinha e tenta, assim, colar na tua testa. Talvez de uma forma mais organizada, uma pauta mais organizada, estruturada. Não prometemos, apenas aspirações. Jamais vou prometer qualquer coisa nesse estabelecimento digital aqui. Sim, mas para quem trabalha com internet e fica pensando muito nessas coisas, é um passo de ficar louco, ou na verdade, já estou louca, estou trabalhando com isso louca ainda, assim, porque é impossível você, quem trabalha com marketing e pensa sobre essas questões sociais, não ter algumas crises, assim, existenciais, pensando sobre esses rolês, e aí a gente criou o podcast para compartilhar essas crises com as pessoas e ver se mais alguém quer ficar dando junto, assim, no abismo. É isso. É por isso que é conversa com o abismo. Se você quiser vir com a pauta para conversar com o abismo, você está esperando coisas erradas daqui. Uma conversa estruturada do caos. É para falar de crise, é para falar de loucura. A gente já tenta manter ordem demais.
E isso sou eu falando para você ouvinte, mas sou eu falando para minha versão editor, para ele parar de reclamar que é tudo caótico e aceitar que é assim que a realidade é. Tem que abraçar assim o que o futuro traz, como já diziam os jovens do Incubus. É uma boa música, eles falam para abraçar o futuro. Assim. Bom, então a gente termina o episódio com essa filosofia aí do Pink. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Provavelmente traremos algum assunto dando sequência a isso. Ou não também. Um dia a gente dá sequência, talvez. E é isso, gente. Fiquem bem. Vamos todos tentar ficar bem, assim. Tentar é o que dá pra garantir. O céu está ficando vermelho, cada vez mais vermelho e... Não vejo o céu há mais de um mês. Mas tudo bem. Na verdade não tá nada bem, mas vamos aí junto. É isso aí, gente. Falou, gente. Tchau, pessoas do Abismo. A gente queria agradecer quem ficou até aqui e aproveitar o final desse episódio para fazer uns jabás aqui. Estamos abertos para freelas. Aqui somos uma dupla de designers e artistas multidisciplinares e estamos com a nossa agenda aberta, hein? Como vocês sabem ou não, o nosso querido Pink aqui que edita e compõe toda a trilha sonora do podcast. Sim, as musiquinhas são todas originais do Abismo, hein? E eu quem vos fala cuida de toda a parte visual, inclusive as ilustrações que a gente posta de vez em quando lá no nosso Instagram. Então pode mandar job de design, de ilustração, edição de áudio. A gente também faz um sample de edição de vídeo, social media. Fala que comunicação a gente tá fazendo. Vamos deixar o nosso e-mail para contato lá na descrição do episódio. É isso, gente. Valeu!